Oi, pessoal! Sabe aquela dor que a gente sente aqui perto do ouvido? Ou aquele bruxismo que é o apertamento? Então, hoje nós estamos aqui com a doutora Karine. Ela é reabilitadora oral e especialista nesses distúrbios desta articulação. E eu quero conversar com ela para saber por que isso está acontecendo, por que está tão frequente, todo mundo está apertando, todo mundo está rangendo o dente. Existem muitos dentes quebrando, pacientes com urgência porque o dente quebrou. E eu queria que ela, que agora está trabalhando conosco aqui na nossa equipe, que ela nos explicasse por que isso acontece, quais são os tratamentos, tá joia? E aí, Karine, tudo joia? Oi, tudo bem? Eu vim falar aqui para vocês sobre as disfunções da ATM. Mas para a gente falar sobre dor e disfunção da articulação temporomandibular, a gente primeiro tem que falar sobre a ATM. O que é a ATM? A ATM é a articulação que é responsável pelos movimentos que a gente faz com a boca. A abertura, o fechamento, assim como a articulação do joelho, do cotovelo, ela realiza esses movimentos de bocejar, de mastigar. E ela é bem complexa, essa articulação. Ela está embaixo de cada orelha, ela é bilateral e faz esses movimentos. As disfunções da ATM, que é a disfunção da ATM, é uma doença que é relacionada a esses músculos que fazem parte dessa articulação temporomandibular. E essa doença, que é a disfunção, ela é muito mais comum do que a gente imagina, só que às vezes a gente não sabe o tratamento adequado e para quem recorrer quando sente. É super comum, principalmente nesse tempo de pandemia, os pacientes procurarem um otorrino, que é o médico do ouvido. Por quê? Porque é perto do ouvido, então você acha que a dor é no ouvido. E aí o otorrino faz a avaliação, não, aqui é um problema para o dentista resolver. E esse tratamento precisa ser feito por um especialista, porque existe uma especialidade na odontologia que trata esse problema. Karine, e aí esse problema que nós estamos falando, uma das consequências dele é os dentes que quebram. De repente um dente quebra, ou então o ranger, o aperto está muito forte e fica doendo, a musculatura força tanto. E outra coisa comum de acontecer é a dificuldade de manhã cedo, principalmente, do paciente abrir a boca. O paciente sente aquele peso nessa região, né? Isso tudo são sintomas, sinais comuns desse distúrbio, dessa disfunção. Como que a gente pode fazer esse tratamento? Que tratamentos são esses? Fala um pouquinho dessas opções. Certo. Primeiramente, essas disfunções, elas acometem toda a musculatura da face. Não só a musculatura da face, mas como também de outras regiões, como a cervical. O paciente reclama muito de dor de cabeça, dor embaixo dos ouvidos, que é onde se localiza a ATM, e a partir daí ele procura outras especialidades. Ele quer resolver aquela dor com urgência e não sabe para quem recorrer quando ele sente algum desses desconfortos. Então, qual o tratamento que é adequado? Como é que é a conduta que a gente faz com o paciente que chega com essa queixa? O paciente, primeiramente, ele tem que ter uma avaliação completa para saber qual é a causa dessa dor. Uma anamnese bem feita, saber a história dele, saber se ele já passou por outros médicos, qual a causa que levou o paciente a estar procurando o tratamento. Dentro da clínica, nós realizamos os tratamentos que fazem liberação muscular. Como seria essa liberação muscular? Nós usaríamos os eletrodos, que são os TENS, para poder movimentar essa musculatura nessa região. Usaríamos de agulhamento seco, que é um método que tem bastante eficácia com esses problemas de dor orofacial, porque eles pegam os pontos que geram essa dor, que são os pontos gatilho. Então a gente faz a liberação dessas áreas de dor e dá ao paciente uma sensação de bem-estar, dá ao paciente uma sensação de melhor abertura bucal, de tirar a limitação. Tem também o laser, nós fazemos a laser terapia associada ao agulhamento. Temos os casos de encaminhamento para a fisioterapia, para a fonoaudiologia. A DTM é uma área que ela precisa ter uma ligação com outras especialidades. Eu não posso trabalhar sozinha, eu sempre encaminho quando necessário. Alguns tratamentos a gente coloca
como a toxina botulínica, mas não em casos de bruxismo, mas no caso de dor. Em caso de bruxismo, eu gosto de lembrar que ela não tem uma efetividade comprovada, porque ela não atinge a musculatura mais profunda. Então, o que a gente faz? A gente usa para casos refratários, aqueles casos que não tiveram muito sucesso no tratamento clínico comum de dor. Entendi. E é comum a gente associar essas dores, esse apertamento ao sistema emocional, a estresse, tensão. Isso pode acontecer, é verdade? Muito. O sistema nervoso, ele é muito ligado à parte articular do nosso corpo. E durante essa pandemia, isso foi bastante comprovado, tem vários artigos que mostraram uma incidência maior de pacientes com apertamento, com bruxismo, rangendo, porque eles levam a tensão naquela parte muscular. A musculatura, ela gera essa tensão. E quando você tem uma doença que é ligada ao emocional, o sistema nervoso vai afetando essa parte. Então, o que a gente trabalha muito com o paciente também aqui em clínica? Pedir para que ele faça movimentos de abertura bucal e que ele desencoste durante o dia. A gente tem sempre aquele alerta para dar para o paciente, para ele estar desencostando, para isso não fazer com que ele tenha uma piora no quadro clínico dele. Mas lembrando que os apertamentos dentais e o bruxismo, eles não têm muito a ver com a DTM. A dor orofacial, ela pode estar relacionada a outros fatores, mais emocional, inclusive, do que com o próprio apertamento. Hoje em dia, isso aí, o fator oclusal é mais descartado. Você falou em desencoste, né? Aí, na verdade, é para desencostar os dentes. Então, quem tem essa mania de ficar apertando, você vê que a musculatura aqui, ó, ela até fica mais evidente. Essa mania de apertar piora toda essa situação. E quando ela fala desencoste, é você manter os dentes levemente afastados, que é a postura de repouso, né? Dessa articulação, não é isso?